Bom dia, boa noite, uma boa semana para todos, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva, para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante. A gente fala less is more, né? Difundido no mundo inteiro a ideia de mais é menos, desculpa, menos é mais. Que eu vou tocar num outro ponto interessante, que o exato é mais. Nem mais nem menos, mas é mais. Exato, no ponto, no alvo, como está essa imagem. A gente está no projeto Pirkutei Sirot. Esse é o volume 28 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos sobre as parashiot. A gente está na parashat Nassó. Essa é a segunda sirá que tem no volume 28. Então, a gente está no capítulo 7 do Sefer Bamidbar, livro Bamidbar. Vayeri Beyom Kalot Moshe Leakim et Mishkan, que foi no dia da inauguração do Mishkan, que Moshe ergueu o Mishkan, e aí ele ungiu o Mishkan, e Kadesh Otó, ele santificou, consagrou o Mishkan, e todos os seus utensílios, et Kol Kelav, Bet HaMizbeach, e o altar também, e todos os utensílios, e ele ungiu e os santificou. Aí depois fala que os Nisei Israel, os líderes das tribos de Israel, eles vai a crivo, né, levaram um corban, ofereceram um corban, um sacrifício, cada um representando, né, a sua tribo. Depois tem um terceiro passo que fala que os Nessiim, né, os líderes das tribos, trouxeram os seus korbanot, os seus sacrifícios, na frente de Hashem, 6 vagões, 6 carroças repletas, cheias, com 12 bois, junto, né, com cada uma dos vagões, né, Agalá, sendo que eram duas tribos por cada Agalá, e também os bois para cada uma dos vagões, e eles sacrificaram e a crivo, trouxeram esse corban na frente do Mishkan. Sabemos que o povo tem uma questão. Sabemos que o povo doou em excesso para a construção do Mishkan. Veutá. Eles trouxeram muito, até que Moshe falar, chega, chega, quando foi de manhã. Como que pode todos os líderes das tribos, que são os líderes, né, são os chefes, terem diminuído as doações, terem contraído as doações dos vagões, e cada um doou só meio vagão, né? São 6 vagões para 12 tribos, meio para cada um para cada dos líderes. Além disso, os comentaristas perguntam por que os líderes não doaram antes, e só agora aparece a doação deles, do que eles doaram, não aparece a doação deles para o bronze, para a prata, para o ouro, etc. Eles pensaram em deixar a resposta ao povo doar o que podiam, e eles complementariam depois o necessário. E aí, como eles viram que não faltou nada, porque foi dado até em excesso, decidiram doar as pedras do Shoham, né, o Avnei Shoham, como é chamado, que é usado para o peitoral, né, para o Roshan, do Kohen Gadol, e as casas das pedras que entravam no Roshan, né, as 12 pedras preciosas. Por isso que aqui eles foram os primeiros para compensar. Ok, entendido então porque eles não doaram antes e doaram depois, nesse momento da inauguração. Mas então, outra pergunta, por que só doaram meio vagão? Entende-se por que não doaram antes, mas por que depois foi só meio vagão? Além disso, Moshe teve que distribuir a carga de acordo com a necessidade de cada família dos Leviim. Como está escrito, vai cá, Moshe está Agalá, Veta Bacar, Veterantam El Aleviim. Depois tiveram que passar isso para os Leviim. E aí, os Agalot, 2 vagões, né? E os 4 bois
ele entregou para os da tribo de Gershon, que era ligada ao trabalho deles. E depois, outros 4 vagões com 8 bois para os filhos, né, os da tribo da família de Merari, que eles tinham que carregar mais peso. Levando em conta as medidas enormes dos materiais, como os krashim, né, os pilares, os amudim, os painéis, a madeira pesada, tendo que equilibrar seus pesos, além das 100 sapatas, né, dos adanim, que cada um pesava um kikar shel kodesh, que era muito pesado, e mais ainda, pela Guemará, cada vagão era 2,5 metros de comprimento e 1,25 metros de largura. E precisou colocar um pilar em cima do outro, 12 em cada vagão, empilhados. Então, também isso fez com que precisasse que os Levim fossem atrás, supervisionando e contando para que nenhum deles caísse, porque estavam empilhados e podia correr o risco de cair. Então, tiveram que ficar amontoados. Né? Isso além dos painéis e sapatos do Mishkan. Mas os 66 do pátio, né? Isso era só o do Mishkan, tem mais no pátio, mas sendo a base de cobre, tudo isso tinha que caber nos 4 vagões. E, em princípio, é um comportamento contrário das doações, o oposto da abundância e da riqueza que requer, quando a gente fala da casa de Hashem, do Mishkan e do Beit HaMikdash, onde é falado que não tem pobreza em lugares de riqueza. Então aqui tinha uma contração, uma restrição, uma redução, um aperto, onde é um lugar de riqueza maior, que é o Mishkan para Hashem. E se tivessem mais vagões, não precisariam colocar tantos pilares, um sobre o outro. E economizaria também o esforço dos levinos, tomar conta pelo caminho inteiro, para que não caísse. A gente vai ver que tudo isso tem um propósito muito interessante. No sentido literal, podemos explicar de modo simples. Por isso que o Urash nem menciona essa pergunta e essa resposta. Na Parashat Terumá, quando fala das doações dos utensílios, dos materiais para os utensílios do Mishkan, quando fala sobre as madeiras shitim, as 6 shitim, fala que verot elim eudamim, verot terashim, verot shitim, fala sobre os shitim. Urash lá explica que da onde que eles tinham essas madeiras de shitim no deserto. E aí conta uma história inteira que o povo recebeu do botim do Egito, né, que veio do Egito, uma riqueza enorme de prata, de ouro, de pedras preciosas que eles usaram para doar para o Mishkan, mas as madeiras já tinham lá. Eles só tiveram lá porque Yaakov trouxe as sementes que vieram de Israel, plantou no Egito e o povo cuidou por 210 anos da escravidão e levaram pelo deserto para servir para esses pilares e outros utensílios do Mishkan, essas madeiras de shitim, de acácia, né? Então, o número de vagões foi só conforme a necessidade. A criança de 5 anos entende que não precisa Urashi explicar que essas madeiras que estavam lá plantadas era a quantidade certa que foi usada, não foi comprada depois de comerciantes no deserto, e deveria ser o suficiente para tudo que tivesse necessidade. Mas essa explicação não encaixa perfeitamente, porque os vagões existiram por doação dos líderes, sem as limitações que deveriam ser justamente de madeira de acácia. Eles poderiam pegar outra madeira. Será que no Egito também não tinha outra madeira forte para fazer os vagões? No Tratado de Omar consta que foram compradas outras coisas específicas dos comerciantes locais no deserto, dos outros povos, para atender necessidades durante as viagens no deserto. No Sifri e no Midrash consta que quando os líderes levaram os vagões para a frente do Mishkan, para doar para Moshe, Moshe só aceitou receber depois que Hashem falou, é para pegar. Pega esses vagões e bois que eu aceito. A mesma coisa, os korbanot para inauguração, que os Nessim ofereceram também. Hashem falou, pode aceitar. Foi uma orientação específica para aquele momento, vindo de Hashem, e concordada por Moshe. Mas, mesmo assim, não dá para entender que o número de vagões também foi por orientação divina, até porque foi por decisão deles. Né? Eles que tomaram
a decisão de fazer esse tipo de oferenda. E só depois que Hashem concordou. Então, a princípio, por que eles ofereceram menos e Hashem concordou com só isso? Isso é esclarecido pela discussão no Tratado de Shabat 99a. Porque o comprimento e a largura do vagão eram 5 amot e 2,5 amot, especialmente, que bastariam 4,5 amot ou 1,5 amot, e a resposta foi para não pressionar os pilares uns sobre os outros e não saírem dos limites do vagão e caírem. Tudo seguiu uma lógica, para não ter demais, para ter a medida que atendesse. Tem diferença nas linguagens do Sifri, e do Rashi e do Midrash. Num, os vagões e os bois eram para o Korban, e no outro era para Leakriv, para servir como Korban, mas é o verbo. O Midrash também fala que Moshe teve receio que um vagão quebrasse ou um boi morresse, e invalidasse os Korbanot dos Nessim, e Hashem assegurou, pode aceitar. Não tem esse problema, essa desconfiança, que sendo Korban, se tiver algum tipo de deficiência, vai invalidar. Vai dar tudo certo. Quando fala em Leakriv, né, a ênfase é no Gavra, é na pessoa que vai oferecer. Então não tem problema. Quando fala sobre o vagão, a ênfase é no Hefza, no objeto, que também se torna um Korban. Aí realmente não pode estar invalidado e estar com alguma deficiência. Em todas as opiniões, bastavam 6 vagões, mesmo que fosse um número apertado, o contrário da riqueza. Depois do Midrash tem a questão, quem deu a ideia dos vagões e dos bois? Quando os líderes se perguntaram, o que fazer agora? O que a gente vai oferecer? E aí a tribo de Sahar respondeu que, uma coisa muito interessante, que se não tivessem os bois e os vagões, o Mishkan vai ficar flutuando no ar? O Mishkan não pode flutuar no ar, tem que ser carregado. Os vagões e os bois transformaram, portanto, o objeto do Mishkan em útil, para o qual eles tinham objetivo. Ele foi construído como tenda não fixa, que era transportável, era móvel, para que viajasse de lugar em lugar no deserto junto com o povo. Então, o Mishkan não estaria finalizado antes disso, de ter a possibilidade de ser transportado, virar móvel. Assim como na inauguração do Mizbeach, só foi concretizado e ativada a conclusão da construção do Mizbeach quando ele teve a inauguração com o sacrifício funcionando. Então, quase concluindo, a gente vê que no Mishkan e no Beit HaMikdash, por mais que sejam ligados à abundância e riqueza, não tinha nenhum detalhe excessivo que não fosse necessário para algum assunto especial. Pode dizer que é como colocar algo mundano num lugar sagrado. O Rashi traz isso no Tratado de Shabat 102b. É como se fosse Marnis Hulin Lazará. Se você colocar alguma coisa que está além, é como se está colocando alguma coisa que não é necessária. Então é mundana dentro do lugar sagrado, que é o Mishkan no Beit HaMikdash. Isso pode ser válido para toda a nossa vida, nossa existência. Por isso que a gente fala que nem mais nem menos o exato. E o exato é mais, porque é o que é o propósito. Com o objetivo que cada boi também usasse o máximo da sua potência, assim como a gente também. Mesma coisa, a gente tem nossa parashá que fala que cola kesef, todo kesef, em todo a prata dos utensílios, e quanto é que é, o Rashi explica, né, no versículo 85 da nossa parashá, todo o kesef quer dizer, então, que não tinha nada que não foi usado. Todo a prata foi usada. Não teve de mais nem teve de menos. Então, é a ideia de usar o máximo da potência. Tem também o din, a decisão de que o clicharet, o utensílio que era usado para oferecer no Mishkan, tinha que estar cheio para poder ser consagrado. Não podia estar faltando ou sobrando. Tinha que estar exato, porque isso era o propósito dele. Segundo o Midrash, então, a gente entende que os vagões e os bois
também entraram na categoria de Korban, não era Leakriv, é o objeto Korban, então torna proibido que tenha um detalhe sequer que não esteja salvo para o objetivo do transporte do Mishkan. Como isso seria uma deficiência, se estivesse sobrando ou faltando, tinha que ser exato. Isso é a propósito, usar o máximo. Diferentemente da opinião do Sifri e do Rashi, que não fala que é como o Korban. O transporte do Mishkan era uma atividade dos Levim. Eles tinham que fazer isso, eles receberam essa incumbência. Então, quando Hashem orienta e ordena a Moshe a receber a doação dos líderes, certamente não estava falando para diminuir a tarefa dos Levim, porque eles tinham obrigação, que está ligada com a santidade, que é do chá do Levim, a obrigação e o trabalho dos Levim. Só serviram para diminuir o peso, para aliviar um pouco a carga. Por isso que também os Levim tinham que continuar se empenhando e supervisionando, porque continuaram com o trabalho deles de carregar o Mishkan. Não era um peso sacrifício, porque foi mantido essa supervisão porque era ligada ao propósito. É um princípio geral que tudo que Hashem criou nesse mundo, nada é à toa. Então, o exato é mais. É o nosso propósito, o nosso objetivo, usar ao máximo a nossa potência. Na construção do Mishkan, Hashem veio para o seu jardim Bat Legani. Cada um de nós tem uma construção do nosso próprio Mishkan particular, que deve ser salvo, cada detalhe e minuto, para o seu propósito. Como está escrito, Hashem vai morar dentro de cada um e um de nós, mesmo quando a gente preenche 23 horas e 59 minutos do nosso dia com um propósito, com intenção, com objetivo, precisa dar um jeito nesse minuto que falta, que não seja à toa, para completar as 24 horas úteis com um propósito. Está incompleto se tiver sem e está completo se tiver com. Então agora a gente já está completo, se Deus quiser, que a gente possa já receber agora o terceiro Beit HaMikdash, que contém um Mishkan do Moshe Rabbeinu, com todos os utensílios já agora, com Mashiach, Now, todos nós, Geulah Shleimah, Amitit agora.